Olá, caros alunos, vamos para mais uma videoaula de transmissão e distribuição de energia elétrica. Hoje vamos dar continuidade na parte da disciplina relacionada à teoria da transmissão de energia elétrica. Vamos lá? Então, conforme nós vimos anteriormente, o desempenho de uma linha ela depende das condições terminais existentes junto ao seu receptor. Em uma linha, quando ela foi utilizada uma fonte de tensão constante. Foi excitada por uma fonte de tensão constante. E só anotar aqui, para ficar claro para todo mundo, que tudo aquilo que nós vimos com a fonte de tensão excitada constante, ela vai ser aplicada também, guardando as suas devidas diferenças, né, para uma fonte de corrente alternada, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Então, a análise que agora vamos fazer são para linhas que são excitadas ou utilizando as tensões senoidais e não mais as fontes de corrente contínua. Agora nós vamos utilizar a fonte alternada. É interessante notar que, assim como nas disciplinas básicas, como em circuitos elétricos, nós aprendemos todos os teoremas a partir das fontes de corrente contínua, devido à sua simplicidade e da facilidade de compreensão do que vai acontecer do circuito quando ele é excitado com esse tipo de fonte. Porém, nos nossos sistemas de transmissão, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, nós não utilizamos, né, guardado alguns casos pontuais, como linhas de transmissão a longas distâncias, né, por exemplo, a grande maioria da nossa utilização das linhas ela é em corrente alternada. Então, nós vamos fazer as análises em corrente alternada a partir de agora. Corrente contínua, nós fizemos as devidas avaliações dos comportamentos, mas tudo aquilo que a gente deduziu em corrente contínua se aplica em corrente alternada, tá? Guardando as devidas diferenças. Então, nos mostrará que as condições terminais elas são igualmente importantes. Então, o que você estiver conectado lá na sua carga, na sua barra na barra 2, a barra que é onde que estará recebendo a energia, essas condições das impedâncias lá também vão influenciar nas condições terminais da nossa linha, em seu desempenho também. Então, como também o seu comprimento físico L. Muito importante isso, nós vamos avaliar. O comprimento físico L, ele vai ser primordial na nossa análise, tomando em relação ao seu comprimento de onda. Então, comprimento de onda que nós vamos também avaliar. E eu acredito que vocês já tenham imaginado isso em algum ponto dos seus estudos lá em circuitos elétricos sobre o comprimento da onda. Então, ou seja, a relação comprimento físico e o comprimento da onda é importante no desempenho das linhas de transmissão. Então, vai refletir diretamente no desempenho dessas linhas. Comprimento
onda de uma linha, ela é definida como a distância entre os dois pontos mais próximos da onda senoidal, na direção de sua propagação, cujas fases de oscilação estejam separadas de 2π. Então, esse é o comprimento da onda, que vocês já conhecem, né? Muito bem, eu não preciso ficar perdendo o nosso tempo falando sobre o que é o comprimento da onda, porque vocês já são craques nisso, né? No ponto, dois pontos mais próximos, separados de 2π, não importa se eu estiver analisando, igual que eu estou analisando o vale, ou então se eu estiver avaliando também os picos, por exemplo, né, que aí para desenhar o pico eu vou ter que fazer mais um. Ou se eu estiver avaliando o pico em questão, então essa distância ela vai ter sempre 2π, que é exatamente o comprimento da onda. A onda ela é senoidal. Vocês lembrarem, o nosso sistema de geração de energia elétrica ele é composto por geradores, onde que esses geradores são cilíndricos, né? Eles são rotativos. E vai refletir diretamente com a velocidade e o ângulo com que o gerador vai completar uma volta completa, né? Então, essa velocidade com que ele vai girar vai definir aí qual vai ser a frequência com que esse essa onda, essa tensão nos terminais, que no nosso caso nosso sistema de geração é trifásico, né? Vai definir o valor da frequência. Essa velocidade vai definir o valor dessa frequência dessas ondas que vão estar nos terminais do gerador. E é óbvio que a magnitude dessa onda, né? Opa, escorregou. A magnitude dessa onda, quem vai definir é a excitação aqui no campo. Então, basicamente, é assim que funciona a parte de geração. Quem define a magnitude da onda é a excitação, a corrente de excitação lá no gerador. Aqui eu desenhei um gerador síncrono, tá? Mas podia ser um gerador, um turbogerador também, tá? Não só de polos salientes, mas de polos cilíndricos também. Eu desenhei de polo saliente por causa da didática, né? Tá? Que às vezes algum aluno aí trabalha na parte em alguma usina, né? De geração de energia por biomassa, mas pode ser também por máquina motor cilíndrico, por turbogerador. E aí, tudo isso fica bem claro quando você começa a trabalhar com a parte de geração. Tem aqui a parte de excitação, quanto mais você excita a máquina,
maior fica o valor da magnitude aqui do pico da tensão. Isso vai refletir na tensão eficaz depois. E a frequência, já a frequência que é igual a 1 sobre o período, né? Que é o tempo com que ele vai levar para essa onda ela iniciar e ela finalizar, é esse tempo aqui, que nós chamamos de período, né? Quem vai definir esse valor desse período, ou dessa frequência, que tanto faz, vai ser a máquina primária, vou colocar aqui como MP, né? A máquina primária, que é a máquina que está interligada aqui exatamente nas turbinas, se for numa hidráulica, né? Numa geração hidráulica. Então, estiver conectada aqui nas turbinas aqui, é a água que vai passar nessa turbina que isso resulta na nossa máquina primária que vai fazer esse gerador girar. Pode ser, por exemplo, biomassa vai ser o vapor ali, aí tem os estágios, ou por consequência pode ser, dependendo da situação, você precisar de uma geração de energia isolada, você pode ter geradores ali utilizando óleo diesel, por exemplo, aí, aí já é um pouco diferente, que você tem os pistões, é onde que você tem o processo de combustão, né, onde vai fazer a expansão ali do, por conta da combustão vai ter a expansão das moléculas, vai fazer os pistões girar, isso aí eu acredito que todos conhecem muito bem, e, e assim sucessivamente, você tem geradores a gás, que utilizam os gás naturais. Você tem vários tipos aí de geradores diferentes no mercado, mas está indiretamente ligado com essa parte que nós vamos ver nessas próximas aulas. Então, fazendo uma análise mais crítica dessa parte nas linhas, nós temos que, conforme já foi apresentado nas aulas anteriores, a constante de fase, né, que nós selecionamos como o beta, que isso é medido em radianos por quilômetro, certo? Então, a constante de fase relaciona muito com com aquele defasamento angular onde vocês viram lá em circuitos elétricos, né? Mas é diferente de circuitos elétricos. Acredito que vocês já devam ter falado isso para vocês. A linha de transmissão ela tem um determinado quilômetro, uma determinada distância. E essa distância ela vai refletir nas magnitudes das ondas em locais pontuais. Em cada ponto você vai ter uma magnitude diferente ali é, da onda. Então, a distância é muito importante em uma linha de transmissão. Diferente, por exemplo, em um circuito elétrico, que ele é muito pequeno. A distância não é importante. Aqui sim, a distância ela é sim muito importante. Por isso que o deslocamento da fase ele tem que ser tratado por quilômetro, porque a onda ela tem uma determinada velocidade. Mesmo ela sendo uma velocidade próxima da velocidade da luz, essa velocidade ela leva um tempo para essa onda ela leva um tempo para deslocar entre um ponto, uma barra até a outra barra. Então tem que ser considerada aí essa essa distância. O comprimento x para um comprimento x em quilômetro qualquer, nós podemos adotar através de uma parte
um álgebra bem simples, multiplicando essa distância x que nós estaríamos avaliando, né, vezes o valor dessa constante de fase, nós vamos ter aí o valor da fase em radianos. E aí, para um x igual a lambda, né, para essa distância x no tamanho de um comprimento de onda, lembrem aí das aulas passadas, lambda eu adotei como comprimento da onda. Nós vamos ter um valor típico de Bx igual a 2π, né? Comprimento da onda, conforme é o que nós estamos avaliando, né? Onde que P lambda vai ser igual a 2π. É uma álgebra simples aí que nós estamos apenas fazendo as substituições para chegar em algum resultado. Então nós temos aqui o valor de lambda igual a 2π dividido pelo beta, né? Então, o valor do comprimento da onda, lambda, é igual a 2π sobre a constante de fase. Como a velocidade é igual a ômega sobre beta, velocidade angular sobre a constante de fase, substituindo o que é a velocidade angular. A velocidade angular, vocês já sabem que é 2π vezes f. Quando vocês aprenderam velocidade angular, eu acredito que vocês tenham aprendido que a velocidade angular é igual a 2π sobre o período. Porém, o período com que a onda ela leva, né, para ela tempo que ela leva, né, é igual a 1 sobre a frequência, que é a velocidade de vezes que ela repete em 1 segundo. Então, substituindo 2π vezes f. Por isso que eu já substituí como 2π vezes f, tá? Eu vou sempre tentando relembrar essa parte teórica com vocês aí, tá? Então, beta, que é aí a nossa constante de fase. Essa constante de fase é igual a 2π vezes f dividido pela velocidade. Aqui eu só aqui, ó, eu só peguei o beta aqui, multipliquei, é uma álgebra simples, tá? Para chegar nessa definição, onde a constante de fase ela é igual a 2π vezes f dividido pela velocidade. Então, isso aí vai ser importante a gente saber sobre essa velocidade da onda. A velocidade da onda é importante nessa análise que eu vou demonstrar com vocês. E que eu acredito que vocês já tenham imaginado isso na própria casa de vocês quando vocês estavam aí estudando em circuitos elétricos. Continuando aqui a nossa modelagem, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, eu vou chamar de 1, fica mais fácil para a gente, né? E aí, substituindo em 1,
1 é lambda, 2π beta. Eu vou substituir 1, 2π beta. Então, só fiz aí a nossa, vou fazer só substituição em 1. Então, substituindo beta, o que é beta? 2πf sobre v. Beta está no denominador, então vai ficar 2π, 2π vezes v, aí vai inverter, né? Isso aqui, ninguém tem dificuldade com essa parte de álgebra, não. Todo mundo é bom em álgebra, que era bom na matemática. Então nós vamos ter aqui essa velocidade da onda. Ó, olha só que interessante. A velocidade da onda aqui tem 2π, aqui 2π. Já vamos chegar numa conclusão importante, que o comprimento da onda, o comprimento da onda é igual a velocidade da onda dividido pela a frequência. E aí, isso é uma conclusão muito importante. Conforme eu disse para vocês, muitos de vocês, quando estão estudando a parte de corrente alternada, lá em circuitos 2, acredito que assim como eu, já imaginaram isso, né? Quando eu estudei circuitos 2, eu já imaginava que, bom, se essa onda ela tem um determinado comprimento, que é onde que esse comprimento é diretamente proporcional à velocidade com que o gerador ele está girando, lá pelaquela máquina motriz que está fazendo aquele gerador girar, é óbvio que essa velocidade, essa onda, perdão, com essa velocidade, ela tem que ter um determinado comprimento. Né? Essa onda ela tem que ter um comprimento. Se ela tem uma velocidade, e essa velocidade relaciona lá com a velocidade com que o gerador, o turbogerador está girando, então essa onda de tensão ou essa onda de corrente, eu imaginava, ela tem que ter um determinado comprimento. Né? Só que eu não sei que tamanho que é esse comprimento. Esse comprimento ele é milimetros, ele é em centímetros, é em metros, quilômetros, hectômetros. Né? Então, aqui já dá para vocês notarem que vamos fazer aqui, ó, para umas níveis de tensões de linha utilizadas, né, no nosso cotidiano. Vou colocar aí mundialmente 50 e 60 Hz. Já dá para notarmos que nós já vimos que para linhas de transmissões aéreas, a velocidade da onda é próxima à velocidade da luz. Portanto, essa velocidade da onda ela é aproximadamente 3 vezes 10 elevado à quinta, quilômetros por segundo. E olha que interessante, se eu pegar e observar, Hertz, opa, Hertz é igual a 1 sobre o tempo, né? E esse tempo ele está em quê? Segundos. Então, já temos aí uma forma de tirar algumas conclusões, né? Conclusões muito importantes. Quais conclusões eu posso tirar? Para 50 Hz, eu vou fazer o comprimento,
A onda, ó, tô pegando aqui, é igual a velocidade dela, 3 vezes 10 elevado à quinta, dividido pela frequência. Aqui, essa aqui eu já sei, até já sei de cabeça quanto que é. Quilômetro. Ah, Guilherme, por que quilômetro? Aqui tá, aqui nós temos velocidade de quilômetros por segundo, aqui temos segundo, aí corta segundo com segundo, vai ficar só quilômetro. Muito bem. Então nós temos o comprimento da onda, aquele comprimento da onda que eu imaginava, quando eu disse para você que muitos de vocês, eu acredito que já tenham imaginado isso, eu que eu imaginava do comprimento da onda, que vocês, eu acredito que muitos de vocês já imaginou, ele tem, essa onda, ela tem um comprimento físico de 6.000 quilômetros. E para 60 Hz, eu também sei essa de cabeça, vou nem pegar minha calculadora aqui, 5.000 quilômetros. Então a onda em 60 Hz ela tem um comprimento de entre os dois vales ou os dois picos de 5.000 quilômetros. E a onda de 50 Hz entre os dois vales e os dois picos, dos magnitudes, tem um comprimento aí de 6.000 quilômetros. Agora, vamos pensar o que isso vai refletir em uma onda, em uma linha de transmissão. Bom, se a linha de transmissão ela é muito longa, se ela for muito longa, vocês concordam comigo que o nível de potencial em dois lugares muito distantes de uma linha vão ser diferentes no mesmo tempo. Então, vale aí uma reflexão para vocês notarem esses níveis de tensões, de potenciais, perdão, entre dois pontos muito distantes, eles vão ser sim diferentes. Talvez não muito, né? Porque a distância é de 5.000 quilômetros, por exemplo, é uma distância muito longa, mas vai ter um nível, uma diferença aí que pode ser considerável. Então, agora avaliando a linha aberta junto ao receptor, assim como nós tínhamos feito com corrente contínua, nós temos que a impedância Z2 é igual a o infinito, porque agora nós estamos avaliando a linha aberta, tá? E se a linha está aberta, a corrente na barra 2, né, é igual a zero. Vocês têm que lembrar as barras, como a gente construiu as nossas análises passadas. Né? Que nós temos o... Vou colocar aqui uma indutância representando a parte indutiva e uma resistência representando aí a resistência da linha, lembrando que muitas das vezes nós avaliamos sem a resistência uma linha ideal. E aí tem sim a capacitância também da linha, mas não vamos entrar muito nesses detalhes não. O que eu quero que vocês lembrem é as barras, que é a barra 1 e que é a barra 2 da onda relacionadas à onda direta e à onda refletida, né? A onda direta relacionada aqui à barra 2, a onda refletida. Tanto isso para a tensão como para corrente. Tá? Eu fiz isso aqui só para lembrar, viu? Para vocês lembrarem. Muito bem. Então, essas equações, elas, considerando o Z2
igual a infinito e I2 igual a zero, e nós lembrarmos das equações mostradas na aula 5, onde que através delas eu derivei uma outra equação para a gente responder a questão anterior, nós temos que a tensão é igual a foi o 2 mais I2, aqui é fasor, né? O raiz quadrada de Z, né, da impedância e da admitância, multiplica. Aí eu peguei e já falei. Peraí, só um momento. Eu cheguei a abordar sobre a forma de Euler com vocês. Então nós vamos só colocar aqui só E elevado a ZY mais o 2 menos I2 que multiplica raiz quadrada de Z dividido por Y, pedaço de admitância, que multiplica E elevado a menos X com raiz de Z sobre Y, Z vezes Y, quer dizer, dividido por 2, aonde que eu já também, através de uma aula, não lembro qual, eu já demonstrei para vocês que eu consigo, eu provei para vocês que isso é uma onda cosseno, né? A onda da corrente é uma onda seno, onde que elas são deslocadas através de uma constante de fase. Mas, apenas matematicamente, só para mostrar para vocês, é interessante a gente observar toda essa parte matemática. Eu gosto de sempre mostrar isso para os alunos para eles terem mais daquele senso crítico, né, da situação. E aí, para a onda de eu estou fazendo as devidas substituições, deixa eu ver aqui, a corrente vai ser zero, né? Só mudar a cor aqui para ficar substituindo aqui, né? Nós vamos ter a, a tensão é igual a tensão na barra 2 dividido por 2, que multiplica E elevado a peraí, deixa eu só colocar aqui para escrever direito aqui. O gama, meu gama está um pouquinho torto, mas aí no caderno de vocês desenham um gama certinho, tá? Menos gama vezes x. Então isso para a tensão, né? Eu já estou passando para gama, tá bom? Já estou passando ali o valor de raiz, impedância e admitância, já estou substituindo para gama para ganhar espaço. Isso aqui é medido em volts. Isso aqui eu chamei, deixa eu ver, equação 1. Essa daqui vai ser a 2. Vai ser a 2. E aí para corrente,
corrente nós tínhamos que é igual U2 mais I2 vezes raiz de Z sobre Y, pedaço de imitância. Deixa eu passar isso aqui para fazer, que multiplica EX raiz de Z mais Y opa, deixa eu só apagar aqui. Preciso manter a simetria aqui, dividido pedaço sobre imitância, né? Conforme a nossa equação passada. Não vou fazer ela toda aqui a demonstração de novo não, porque já está na outra aula. Isso. Raiz de E sobre Y. Isso aqui dividido por 2 vezes raiz de impedância de imitância. É só uma observação importante. Isso aqui é um fasor, viu? Apenas outra observação de conceitos. Corrente, tensão, é fasor, porque eles giram no tempo. A impedância e a admitância não. Não estão girando, estão fixos. Mas nós representamos aqui com essa bolinha também, porque ele não deixa de ser um vetor, certo? Ele não deixa de ter um determinado ângulo numa determinada magnitude. Por isso que na álgebra trigonométrica a gente considera também, coloca essa bolinha aqui, tanto na impedância como na admitância, na impedância, admitância, por isso que é importante colocar também, tá? Só mais um pouquinho de conceitos aí para vocês, mas o que realmente é fasor é a tensão e a corrente, tá bom? E agora tem que fazer a mesma demonstração que eu fiz para tensão, né? Aqui eu não vou ter espaço. Deixa eu ver onde eu vou fazer. Aqui eu não vou ter também. Então, fazendo a substituição, vou pegar um pedaço aqui. Eu vou mudar a cor. Não, vou mudar a cor, não vou ficar muito diferente. Vou pegar aqui, ó. Corrente. Um ponto. É igual. Aí fazendo as devidas substituições, né? Corrente é zero. Substituições. Vamos ter que o 2 dividido por raiz de Z sobre raiz da impedância sobre a admitância. E isso nós já vimos que é a impedância característica. Já vou substituir já. Tá? Eu vou simplificar, que multiplica basicamente por gama gama
Isso é um gama, viu, gente? Porque difícil aqui o espaço. Menos E menos gama. É aqui que está o deslocamento da fase, está aqui no gama. Eu falei para vocês, é um seno e um cosseno mais deslocado de um deslocamento de fase beta. O deslocamento de fase está dentro do gama. Né? Se você separar esses ali, tem um gama aí. Que é o deslocamento da fase. Esse aqui eu chamei de equação 2. Vou chamar de equação 3. Tudo bem. Mais uma demonstração. E essas equações acima, elas podem ser colocadas na forma, utilizar a forma trigonométrica. Nós podemos fazer, simplesmente fazer as devidas substituições, aonde que a tensão no ponto ela vai ser igual a o 2 dividido por 2 vezes e elevado atenuação vezes x, vezes cosseno de beta x mais j seno de beta x, mais e elevado a menos, de novo, atenuação vezes x. Eu estou desmembrando aquele gama, né, que fica multiplicado por cosseno beta x menos seno beta x. Eu falei para vocês que não era um cosseno isso aqui. Se vocês olharem na aula passada, vocês vão observar que é um cosseno. Que aqui, ó, aqui tá somando, aqui tá subtraindo. Aí nós temos que a corrente é o 2 dividido por 2ZC, né, que eu já tratei assim já, beleza? Só esqueci de colocar aqui. Vou tentar fazer. Vezes I elevado a x, né? Vezes cosseno de bx mais j seno de bx, menos e elevado a menos ax, atenuação no ponto, que multiplica cosseno beta x menos j seno de beta x. Então nós temos aí a equação para tensão e para corrente, ela acabou ficando resumida nisso. Onde que esse termo e elevado a alfa x, que multiplica o cosseno de beta x mais j seno de beta x, é igual à onda direta e onda da tensão direta e da corrente direta, tá bom? Que é chamado de espiras logarítmicas progressivas. Essa espira ela é anti-horária. E E elevado a menos alfa x, que é cosseno vezes cosseno beta x menos j seno beta x, é igual a onda refletida vezes a corrente refletida, que é outra espira logarítmica regressiva, né, no sentido horário. Então, nós podemos calcular os valores das tensões e das correntes através das somas vetoriais que nós tínhamos visto anteriormente nos exercícios, né? O x1 na barra 1 é igual a tensão direta mais a tensão refletida, assim como a corrente é igual à corrente direta menos ao vetor, né, da corrente, ao fasor da corrente direta e da corrente refletida, que é a tensão, o fasor da tensão direta e refletida e da corrente direta menos a refletida. Aí nós temos as construções dos pontos relacionados a diagramas, né, de fasores, tanto de ondas diretas e ondas refletidas, para termos aí a resultante num ponto X,
considerado, né, no ponto 1. Aí vocês podem observar das diferenças, né, da facilidade da utilização da somatória de fasores, os fasores existem aí para facilitar os nossos cálculos de níveis de tensões de correntes alternados, né? Porque se tivéssemos que utilizar apenas funções no tempo, seria muito difícil fazer essas avaliações, e todas aí deslocadas aí no valor de βx, conforme está lá na fórmula de vocês. Aí, dando continuidade nesses somatórios, nós temos aí a representação dessa linha aberta junto ao receptor. Nós estamos avaliando a linha aberta junto ao receptor, tá bom? Assim como nós tínhamos visto em corrente contínua, energização, agora em corrente alternada. Nós temos as variações de tensões e correntes ao longo da linha. Então, elas têm aí a onda de tensão. Como que ela ficou? Pode observar que ela teve variações de tensões ao longo da linha. Se você observar que nós temos a distância da linha, né? Distância eu falo no espaço, né? Então nós temos em cada ponto aqui, dividiu esse comprimento aí em 4 partes, né? Você fez a as avaliações, o desenho, né, foi dividido a onda em 4 partes diferentes. Vocês podem observar que em cada ponto você tem um valor de magnitude diferente da onda da tensão. Então você tem aí vários níveis de magnitudes, né, de potenciais diferentes aí ao longo da linha. Isso aí é interessante vocês observarem, conforme eu tinha falado aí nos slides anteriores. E aqui nós temos o perfil da corrente, da variação da onda de corrente ao longo da linha, operando nesse caso em vazio, né? A linha ela está aberta junto ao receptor. Então vocês vão observar que a onda da corrente ela tem aí um valor da magnitude, ela aumentou muito, né? Aqui nós não estamos trabalhando com valores, né? Apenas aqui é só teoria. Mas dá para observar que a corrente, nesse caso, ela aumentou um valor considerável, né? Ao decorrer da linha. Então, nas conclusões, nós temos que para uma linha de transmissão de comprimento L igual a lambda dividido por 4, operando em vazio, verificamos aumento sensível da tensão ao longo da linha com relação à tensão UX, né? Ao longo da linha, vocês podem observar aqui é o início da linha, né? Aqui é o início da linha e aqui ao longo da linha. Nós temos um aumento aí considerável aí do nível da tensão. E esse aumento considerável, ele também podemos caracterizá-lo como efeito ferrante, que nós vamos falar mais dele durante o curso. Tá? E um grande valor para a corrente de carga. Então, conforme vocês já viram, conforme eu demonstrei aí nesse slide, certo? Então, senhores, ficamos por aqui com mais uma aula de transmissão de energia elétrica.
Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.